Do bate-bola ao lado de Edu Panzi. Um abraço, boa noite, Edu. Tudo bem, Cirilo? Um abraço a todos que estão ligados na TBB. Vamos lá, o Cruzeiro tem que resolver esse negócio de treinador rápido aí, não tem não? Eu acho que tem que resolver bem. A rapidez, às vezes, a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, tem que resolver bem. Já errou demais. É verdade. Já fizeram muita coisa errada, já cometeram muitos, como diria Jotinha, equívocos. Então, tem que trabalhar bem. É melhor trabalhar bem do que trabalhar rápido. Se der para unir as duas coisas, melhor. Ótimo. Melhor ainda, é o mundo perfeito. Mas que dê uma tacada certa. Já montou um bom time, agora precisa de um bom comandante. Quero saber do Emerson Pansieri, se tem novidade relacionada a treinador, se essa história do Renato Gaúcho continua existindo ou não existe mais. A partir de agora, atualizações do Cruzeiro. Emerson Pansieri, um abraço, boa noite. Um abraço para você também, João Vitor Cirilo, grande Edu Panzi, todo mundo que acompanha a reunião da turma do bate-bola. É um dia de muita expectativa e ansiedade por parte do torcedor, isso é normal, né? Teve a demissão ontem do técnico Fernando Diniz e agora o Cruzeiro está no mercado à procura desse treinador, né? Quem vai comandar o Cruzeiro para a temporada 2025? Vale ressaltar só uma informação que o Fernando Diniz no ano passado, quando trouxemos ali naquela jornada esportiva, que ele estava fora dos planos, estava mesmo. Ele não estava nos planos do Cruzeiro. Depois de uma reunião, depois de uma conversa que aconteceu na segunda-feira, foi um jogo contra o Juventude no domingo, né? Última rodada do Campeonato Brasileiro, a situação mudou de figura. E aí, com 2 jogos oficiais, o que aconteceu? Ele foi demitido. Não, na própria coletiva, aquela coletiva que ele xingou, ele falou que já sabia desde quinta-feira. Exatamente. É só porque o trabalho é feito com muita seriedade, né? A gente não pode dar uma informação desse tamanho se não tiver até o argumento e a notícia necessária, né? Para dar um tipo de informação desse. É para não passar despercebido, porque aquele era o plano do Cruzeiro, começar o ano com um treinador novo. Não aconteceu, né? Não aconteceu, deram os jogos pro Diniz, teve a Inter e Cool Soccer Week, que o Cruzeiro foi para os Estados Unidos, teve ali a oportunidade de jogar contra o São Paulo, de jogar contra o Atlético, mas os 2 jogos oficiais que o Cruzeiro teve, Tombense, né? Teve o Atlético e depois teve o duelo contra o Betim. Então, no terceiro jogo oficial, ele acabou sendo demitido após esse confronto. Agora, o Wesley Carvalho, só pra gente explicar pro torcedor, porque ninguém tá comandando o Cruzeiro, não. Tem um treinador da casa, né? Um treinador que vamos colocar assim, faz parte dessa comissão técnica fixa do Cruzeiro, e o Wesley já tem passagens pelo Atlético Paranaense, pelo Palmeiras, é um profissional que tem já uma bagagem no futebol, né, brasileiro. Ele está comandando as janelas de treinos na Toca da Raposa. Então, para o jogo contra o Itabirito na quinta-feira, que o Cruzeiro precisa retomar a vitória, retomar a confiança, se não tiver o treinador, contratado aquele que vai ser o gestor desse vestiário do Cruzeiro, vai o Wesley, né? Com a equipe que está lá, enfim, o Omar, enfim, o Cruzeiro tem profissionais da casa para esse confronto. Mas vamos lá explicar a situação do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, no sábado mesmo, Cirilo, na jornada esportiva, você já trouxe que era um nome que o Cruzeiro tinha como preferência, né? Você falou no nosso microfone aqui da Itatiaia. E com a demissão do Diniz, esse assunto foi ficando mais quente nos bastidores. Por quê? Porque o Renato Gaúcho é um treinador vencedor, o Renato Gaúcho tem boas participações nos clubes por onde ele passou, já levantou caneco, é um cara que conhece futebol brasileiro, tem a linguagem fácil com a boleiragem, né? Os jogadores gostam, né, de trocar uma ideia com o Renato, já vivenciou muita coisa no futebol, ele tem aquele estilo dele meio boleirão, assim, mas todo mundo sabe que é um cara que tem o lado dele, sim, trabalhador, senão não teria alcançado os feitos que conseguiu na carreira. Se você for pegar no elenco do Cruzeiro, teria uma boa aceitação, né? Trabalhou com o Wallace, com o Matheus Henrique, com o Lucas Silva, com o Gabigol, com o Eduardo, enfim, tem atletas que conhecem o Renato Gaúcho. Quem não conhece o Renato Gaúcho, vamos colocar assim, só que a pedida está muito alta. A pedida que o Cruzeiro estava propondo a pagar seria algo menos do que ele queria. E aí, a situação está travada. Por isso a sua manchete é tão importante. A situação do Renato esfria. E esfria mesmo. Por quê? Se não chega a uma parte financeira naquilo que o Cruzeiro está propondo para pagar para um treinador, é algo que
uma negociação não avança. Ponto. Né? Não tem como avançar se o Cruzeiro entende, e aí o clube paga o quanto ele quer também, e o treinador põe o valor que ele quer receber. Óbvio, né? O Cruzeiro entende que esse valor pedido pelo Renato não é um valor adequado para o momento. Cirilo, é o que dá para atualizar. E aí comissão para empresário, essa inadequação em relação à parte salarial, né? O Cruzeiro chegando aí a 1,5 milhão, né? Não pagaria mais que isso, o Renato querendo mais, enfim. Por isso essa situação travou. Eu tô explicando a situação do Renato primeiro, porque aí o Cruzeiro abre o leque pro mercado. Já vão pro mercado, Cirilo, ou você quer analisar a situação primeiro do Renato? Não, vamos com essa primeiro. Hã? Tem outros nomes? Tem. Vamos nessa aqui primeiro, só pra não deixar passar um negócio. Ô Edu, tudo no começo desse ano tá girando em torno do tema financeiro, mas todo mundo fala que a bolha vai estourar, mas ninguém para de gastar dinheiro, né? Porque aparentemente não tem o que fazer. O mercado é esse aí mesmo, quer montar time e vai gastar isso aí. Mas, cara, nós estamos falando de pagar 2 contos para treinador como se fosse, assim, a coisa mais natural do mundo. Cara que não está no mercado, né? Cara que não está trabalhando. Cara que trabalhou, que tem uma história, que tem um currículo que é bom. Mas nós estamos falando de 2 contos na mão de um cara, assim, a coisa mais natural do mundo, né? Ele ganhava cerca de 1,5 no Grêmio. No Grêmio ele tinha a chave do clube, né? No Grêmio ele mandava e desmandava. Tanto quanto o Renato saiu, os caras não souberam o que fazer no Grêmio, né? Cara, ele tava ganhando perto disso no último clube no Grêmio, como você disse. Tem vários treinadores ganhando cifras parecidas, alguns mais, outros próximos disso. Então, assim, não é nada fora do mercado o que o Renato Gaúcho tá pedindo. E tem outra questão, né, Cirilo? Tá todo mundo vendo o Cruzeiro gastando. É o que eu falei ontem, quando você fala pros outros que você tem dinheiro, né? Claro, todo mundo cresce o olho. Todo mundo vendo. Todo mundo tá vendo o Cruzeiro gastar, o Cruzeiro pagando mais de 1 milhão para 1, 2, 3, 4, 5 jogadores ou mais. E cresce o olho, cara. Cresce o olho do empresário, cresce o olho do profissional, sabe que quando você perde um treinador, você tá maluco atrás de outro, você não vai ficar sem treinador, você não tem ali dentro da comissão técnica fixa alguém experiente que vai dar conta do recado. Então, é uma situação que o Cruzeiro tem que saber lidar muito bem com ela. E por isso que eu perguntei pro Pansieri, se tá travado com o Renato por conta dos valores, existem outros nomes? E quais são esses outros nomes? Vamos lá, já pra gente trazer então o Cruzeiro abrindo esse leque, tem uma matéria no nosso tatiaesporte.com.br. Um dos nomes que o Cruzeiro poderia buscar no mercado é o do Thiago Carpini. É um dos nomes que o Cruzeiro poderia buscar no mercado. E, aliás, me recordo que a SAF do Ronaldo chegou a falar nesse nome, uma tentativa, inclusive colocamos até a entrevista do próprio Carpini aqui na Itatiaia. Fez um bom 2024. Fez. Em outras pretensões, mas fez um bom 2024. Exatamente, fez um bom 2024 e é um nome que o Cruzeiro analisa, né, busca, enfim, tem aí uma possibilidade, né? A questão é essa, que assim, também tem que entender se tem o interesse do treinador, comissão técnica, tem tudo isso, né? Porque o cara não vem sozinho, né? Vem com mais gente e isso é importante. Então, teve essa ideia do treinador que é o Thiago Carpini. Outro nome, Luiz Castro. Já é um português. Não faz o menor sentido, Luiz Castro. Se você não tem 1,5 milhão, 2 para pagar pro Renato Gaúcho, como é que você vai atrás do Luiz Castro? 2,5 para mais, né? Que estavam falando antes, né? Não faz o menor sentido. Além da história, tal história da multa lá, né? Então não é o Cruzeiro com teto, é o Cruzeiro achar que o Renato não vale isso. Porque se você não quer pagar 1,5, 2 pro Renato e fala em Luiz Castro, que não vai ganhar menos que isso, todo mundo sabe que provavelmente vai pedir mais do que isso, então não é teto. É achar que o Renato não vale. É aí que eu queria chegar, sabe? O nome do Carpini entra nisso. É um treinador que pode encaixar no teto. Mas é um treinador sem estofo. Ele não tem o estofo nem de um Fernando Diniz. Ele não tem o estofo de um Renato Gaúcho, muito menos de um Luiz Castro. No Cruzeiro existem atletas com mais história do que o Carpini. No futebol. Seria um técnico com menos história do que jogadores do elenco. Pode ser um problema? Pode. Gestão de grupo, enfim. Agora, o nome do Luiz Castro, quando surge... sendo que você não quer pagar mais de 1,5 pro outro treinador, pra mim não faz sentido, cara. Por tudo que a gente tem escutado de Luiz Castro. Já há mais de um ano. Agora, se o Luiz Castro vier por menos de 1,5, aí é surpresa pra mim.
É uma baita surpresa para mim. Pro mercado todo, né? Para todo mundo vai falar, uai, que conseguiu algo que ninguém planejou. Então, assim, não bate. Sabe? As peças não se encaixam no quebra-cabeça. Carpini, Luiz Castro, tem mais nome, Pansieri? Tem mais um nome. O outro nome é o do Vasco Matos. É parente do Alexandre? Não. Não, é um treinador também português, né? Que vem fazendo um trabalho no Santa Clara. O Vasco Matos tem 44 anos e é um treinador também que, vamos colocar assim, está sendo observado pelo Cruzeiro. Vale lembrar que o Luiz Castro, né, gente, ele teve o nome também atrelado ao Cruzeiro ali naquele fim do ano e ao próprio Atlético. E aí a apuração ela tem um caráter importante, né? Na época o Luiz Castro não queria muito aceitar alguma proposta, algo no sentido, porque ele tinha uma grana muito grande a receber do Al-Nassr. Teoricamente ainda tem, né? Ainda tem, porque nós batemos em fevereiro ainda, até né? Maio, né? Então, assim, é uma grana muito alta. Então seria um investimento também muito alto. Já o Vasco Matos é uma informação que faz um bom trabalho no Santa Clara, está sendo aí muito bem avaliado no Campeonato Português, é um treinador com ideias legais de jogo, enfim, foram esses nomes. O que o Cruzeiro busca é conversar, busca entendimento, busca saber o currículo, e aí vai partir para a entrevista, né? Inclusive o Luiz Castro já teria até conversado, mas são esses nomes no momento, vamos colocar assim, no radar do Cruzeiro. Edu. Aí falou em Antônio Oliveira. Tá. Eu ouvi esse nome também. É outra peça que não encaixa no quebra-cabeça. Sinceramente não sei. Aí esse nome foi ventilado até por outros companheiros. Esse nome não chegou até mim, tá? Só tô falando que, né, a gente também observa outros veículos que trabalham com seriedade, disseram esse nome. O que eu tenho e recebi, Vasco Matos, o Carpini e o Luiz Castro. Esses nomes eu pude apurar, né? Como possibilidades de uma alternativa do Cruzeiro. Edu, tem um nome nacional, que seria o segundo nome nacional desses dias aí, 2-3 dias do Cruzeiro sem treinador, com o Carpini se juntando ao Renato Gaúcho, 2 nomes estrangeiros. Mercado nacional, você enxerga muita coisa fora disso aí? Não tem muita coisa. Agora, chama atenção os estilos, né, cara? O Carpini, ele teve no São Paulo, não foi feliz. Tô falando de grande, né? Ganhou uma Supercopa e foi despedido depois. Um jogo, né? A Supercopa é um jogo só de começo de temporada. Foi aqui no Mineirão. Foi. Aquele jogo São Paulo e Palmeiras. Não foi feliz num time grande, mas fez bons trabalhos em times médios e pequenos. Bons trabalhos mesmo. É bom técnico. Bom no Vitória, inclusive, o último agora, Isso, né? É bom treinador o Carpini. O nome do Antônio Oliveira, que o Pansieri disse que ele não tem esse nome, mas que outros colegas ventilaram, para mim também não se encaixa. E aí não é financeiramente, é ideia, cara. Exato. Você tinha um Diniz, você fala em Renato e Carpini, vai falar no Antônio Oliveira. No Carpini talvez consiga jogar no estilo próximo do Antônio. Então, cara, tem que saber o que o Cruzeiro tá buscando. Tá buscando perfil, tá buscando nome, tá buscando grife. Fica difícil quando surgem vários nomes e nomes diferentes, de estilo diferente, jovem, experiente, desconhecido. Com toda honestidade, o Vasco Matos eu não conheço, cara. Eu não acompanho também. O Santa Clara tá bem lá, né? Acabei de ver a classificação, tá bem lá. Sim, né? E geralmente mas não acompanho, treinadores honestamente, que passam pelo Santa Clara tem ali na frente, tornam-se bons treinadores, têm sucesso, mas eu não conheço, então não vou falar absolutamente nada. Posso dar uma estudada, olhar, tentar assistir alguns jogos para ver como joga o Vasco Matos, mas nesse momento eu desconheço. Cruzeiro tem uma outra questão relacionada a isso aí, né? O elenco está montado, né? O elenco do Cruzeiro para a temporada está montado. Então, na hora de escolher um treinador, também vai ter que buscar um cara que se encaixe no elenco que está montado. A não ser que o Cruzeiro vá contratar mais peças para readequar novamente o seu estilo ao cara que vai ser contratado. Mas, até segunda ordem, é um elenco que está montado para esse começo de ano. O Diniz havia falado em entrevista
E depois de uma fala do Pedro ou do Alexandre, dizendo que não tinha mais contratação para esse começo de ano. Foi após a fala do Pedro. O Diniz falou logo depois. Foi. O Diniz falou, Foi numa coletiva, inclusive, que participamos lá no IMG Academy, quando ele deu a primeira entrevista, né, Cirilo? Nós trouxemos essas palavras dele aqui na Itatiaia. Ele disse pra agora é isso, mas pro ano não tá fechado, enfim. Então pra agora, pra esse momento, o elenco está fechado. Até explicou a situação de alguns jogadores que não chegaram, né? Explicou a situação do Arias, que realmente era um desejo dele e que o Arias, no momento, realmente era uma situação complicada. Falou do Valentim Gomes na ocasião, que o Cruzeiro realmente tentou e o Vélez não teve lá, não destravava o assunto, né? Quando o Cruzeiro ampliava a pedida que era colocada na mesa pelo time argentino, ele foi muito sincero ali em falar nessas contratações que o Cruzeiro tentou, que o Cruzeiro buscou e realmente na época não efetivou. Hoje a gente tem o acesso muito fácil ao trabalho de treinador. Já olhei aqui o do Vasco Matos. É um treinador que gosta de jogar com 3 zagueiros, fazendo saída com 3 jogadores, usa o lateral como ala. Aí eu tô lembrando do Nicolas Camões. É muito parecido, pelo menos assim, desenho aqui. Eu não sei a forma de jogar e a função, mas o desenho é mais ou menos isso. Saída com 3 jogadores, lateral jogando como ala, ponta jogando por dentro. Às vezes eu preferi meia do que ponta. E assim, rapidamente olhando, eu não conheço o treinador. Você que tá no YouTube, viu aqui que a gente segue batendo papo, seguimos trocando ideia. Há pouco o nosso Emerson Pansieri foi aqui atualizando nomes de treinador. Vi gente falar de Luxemburgo. Vamos falar disso? De Pessolano, de Pepa. E aí, Pansieri? Vou te falar, até a turma do Deus Me Livre me disse de Leonardo, postaram, né, de Leonardo Jardim. Português também. Português, se eu não me engano, se a minha pronúncia não tiver Al-Ain, Al-Ain. Que poderia ser uma possibilidade. Eu vou falar de 2 nomes que o torcedor sempre se recorda e tem vamos colocar assim, uma boa memória. Um é do Pesolano. Eu conversei com uma fonte, conversei com 2 fontes relacionadas ao Pesolano. Uma me disse que não chegou nada para quem, né, pro treinador e nada para quem faz essa gestão. E também não ouvi esse nome, vamos colocar assim, sendo aí buscado pelo Cruzeiro, tá? Então, muita gente que lembra e fala do Pesolano, eu até falei no bloco do nosso intervalo interativo, para quem eu perguntei, eu não senti expectativa, né? Firmeza, não. E o do próprio Pepa, né? Que fez um trabalho aí no esporte, e quando o Cruzeiro começou a entrar numa baixa, né, numa bad, assim, foi por conta de perder o Richard e o Ramiro, que estavam muito bem entrosados naquele meio campo do Cruzeiro, né, na época da gestão que era o Ronaldo. Esse nome também não foi procurado. Me chama a atenção, mas não é surpresa, para quem busca ser protagonista no mercado nacional, não falarem de quem para mim é o principal técnico brasileiro no mercado, que é o Tite. Mas a explicação é bem lógica, né? Se você baseia o seu jogo tendo como principal contratação o Gabigol, você não vai contratar o Tite, né? Não vai, e até porque... Mas não fosse o Gabigol, era no Tite que eu iria. Mas se você não tem 1,5 milhão pra pagar pro Renato, você não vai ter dinheiro pra pagar o Tite. Mas é aquilo também, cara. Assim, é o que você falou há pouco. Você considera qualidade de um, qualidade do outro. O que você espera de um, o que você espera do outro. É que a informação é teto. Se é teto. Talvez não seja teto. Quando se fala em Renato Gaúcho e Luiz Castro, você não quer pagar 1,5 pro Renato, 2, vamos lá, que sejam 2, por conta de teto. Aí fala em Luiz Castro, pra mim não é teto. Pra mim achar que o Renato não vale 2 contos. E que outro eu faria um esforço e pagaria. Então, no assim, Tite, com o Tite, sem Gabigol, você faria o esforço? Só um exemplo, tá? Assim, o Tite, ele gera muita polêmica e discussão. Eu tenho uma do Tite. Eu acho o Tite o melhor treinador brasileiro disparado. Já que você tem, você fala, Pansieri. É informação, né? Por isso que não tá sendo nem pleiteado. O Gabigol. Não só o Gabigol. Tem mais? Internamente, não existe uma boa avaliação do treinador. Internamente, não existe uma boa avaliação do treinador. Então, tipo assim, por isso que eu nem... De tudo? Ou só qualidade, você tá falando? Não, tô falando assim, que não combinaria com o momento do Cruzeiro. Melhor explicar, né? Tá. Faz sentido. O momento do Cruzeiro é do Gabigol, não combina. Então, assim, Gabigol.
O Gabigol... Não, é o Gabigol... mais um elemento, tá entendendo? É porque o Gabigol falou publicamente que o técnico que estava aqui não me respeitava. São 3 os motivos que o Tite não viria pro Cruzeiro. Gabigol, Gabriel Barbosa e Gabi. Lil Gabi, Gabigol. E tem o Gabriel Barbosa também. 3 motivos. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Nem esse nome, nem mas não fosse o Gabigol, pra mim, o melhor técnico do mercado. Mas há controvérsia, há quem odeie. Mas eu acho bom pra caramba. Eu acho bom também. Enfim, é o exercício do momento, buscar as informações, tentar destravar e falar o que é expectativa, o que é especulação, o que é viável, o que não é viável. Esse é o nosso papel. Então, algumas a gente colocou como não viável e como não história e como não possibilidade. E alguns a gente disse que pode sim acontecer, né? Quem sabe pode ter aí uma evolução. Mas certo é que o plano A, que era o Renato Gaúcho, esse está 18 horas e 34 minutos travado. Cirilo. Emerson Pansieri com notícias do Cruzeiro.